Olá, rica noite, sejam todos bem-vindos. Sou Nara Miller, professora, praticante FT, blogueira, escritora, é muita coisa, mas adoro tudo isso que faço. Hoje eu estou aqui em atividade festiva, aniversário do blog, são 7 anos desde a primeira postagem e para mim é uma tremenda alegria poder estar aqui, comemorar esse aniversário com quem está chegando nessa live. Beatriz, rica noite para você, como é que vai, colega? E aí, para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar essas informações. Hoje, sexta-feira, 25 de agosto de 2017. Ana, rica noite para você também. O blog está de aniversário, 7 anos que eu venho postando, pelo menos uma vez por semana. E é uma longa jornada, tem muita informação por lá. Quem ainda não visitou tem que visitar bit.ly/Nara Miller com 2 L's e lá vai encontrar um conjunto de informações, aulas gratuitas, videocursos exclusivos, todo o meu material gratuito tá lá à disposição desses meus 7 anos de trabalho, na ajuda a mim mesmo em primeiro lugar, depois o auxílio a outros com a minha experiência. E para mim é uma tremenda satisfação poder estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar. Bacana, Ana, que tu compartilhou com o vídeo que está acontecendo agora, legal. Você pode clicar em compartilhar e vai aparecer na sua linha do tempo no Facebook. Isso é excelente, porque aí outras pessoas podem acessar esse material também. Então, essa nossa live hoje eu vou falar dessa questão das estatísticas de saúde psicológica, emocional, mental, que a Organização Mundial da Saúde está prevendo para 2020. Heloísa, rica noite para você, seja bem-vinda. X, rica noite, seja bem-vindo. E toda essa condição que leva, apesar de existirem tantas ferramentas, tantas metodologias, nunca o ser humano teve tanto acesso a tanta informação, teve tanto poder de escolha sobre o que acessar, o que selecionar para si. E o mais interessante de tudo é como parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro, né? No momento que, ao mesmo tempo, tem tantas ferramentas, as pessoas estão ficando em depressão, cada vez em taxas crescentes, em síndromes de ansiedade, um monte de doenças, o toque, as fobias sociais, os síndromes do pânico. Tá surgindo tanta coisa, né? A síndrome de burnout, tem muita coisa acontecendo. Como assim? Tem tanta ferramenta e tanto acesso a essas informações, a essas ferramentas, e mesmo assim cada vez tem uma taxa crescente de pessoas que demonstram essa sintomatologia de adoecimento da sua psique, da sua questão emocional, a questão mental. E por que isso tudo, o que não está casando nessa história, né? O que não está combinando? Nesses 7 anos eu tenho procurado postar materiais que ajudem as pessoas, que inspirem as pessoas a fazer mudanças, que auxilie, que dê aquela palavra. Às vezes é uma frase, às vezes os meus clientes às vezes dizem: Nara, fui há tantos anos a atendimentos psicológicos e uma frase do que tu disse mudou tudo para mim.
E a questão toda é essa, o meu empenho ao longo desses 7 anos em inspirar as pessoas a trilharem a sua jornada, como eu fui inspirada por outras pessoas e continuo sendo inspirada por outras pessoas a seguir na minha jornada, a olhar para o melhor, a enxergar esse melhor na minha vida acontecendo, tirar o foco do que não serve para ir para o foco do que está funcionando. E a EFT foi essa ferramenta que deu grande boom na minha vida, minha grande liberdade emocional, e eu comecei isso começou a transbordar de mim, porque era demais para mim ficar com essa informação só dentro de mim, todas essas coisas que eu estava descobrindo e poderiam ser úteis para inspirar outras pessoas, porque a gente sabe que o caminho é de cada um, mas você pode se inspirar através de outras pessoas. Você não precisa seguir o caminho dos outros, porque então não é seu, né, o caminho, mas você pode pegar aquela vivência, aquela experiência e transformar no de bom, se o outro consegue, eu também posso. O outro tem 2 pernas, 2 braços como eu, tem 2 olhos, tem uma boca, 2 ouvidos, nariz. Então significa que também é possível eu fazer. E muitas vezes eu ainda me inspiro em pessoas que têm uma potencialidade menor que a minha física, porque isso faz eu me relembrar que tem muito mais para focar, tem muita coisa legal acontecendo, ok? Do que deixar a mente da gente tocar a vida, A gente usa a mente para muitas coisas. No dia 15 de setembro eu vou ensinar uma técnica especial para um grupo lá na ABAP, a Associação de Aposentados de Pelotas, como usar a mente para criar imagens. Mas a questão é, qual é o segredo, né? Qual é a questão que faz com que as pessoas estejam emocionalmente mais doentes com o passar do tempo? Elas têm informação, elas têm técnicas, elas têm metodologias, elas têm atividades inspiracionais, porque tem pessoas no mundo inteiro que estão fazendo um trabalho no mínimo igual ao meu, E Érica, rica noite para você. Então significa que tem gente querendo o bem-estar dos outros através dessa passagem de inspiração, desse conjunto de informações que possam dar aquele clique na pessoa que já vem buscando uma mudança, muitas vezes não sabe como, Ela está naquele momento de crise, que foi o que aconteceu comigo em 99, e aí muitas vezes não sabe como, e aí esse momento de inspiração ele ocorre. Um dos motivos é porque a pessoa está buscando esse momento de inspiração e aí o universo consegue ter condições de enviar para quem está receptivo. Então, até esse momento acontecer, da pessoa estar desejosa pela inspiração, estar desejosa em aplicar uma metodologia, não só ficar no nível mental, fazer a integração do corpo-mente para atuar a favor de si e de todos que amam ao seu redor. A situação da vida às vezes fica muito complicada, Eu posso dizer que eu já vi pessoas muito complicadas. Elas estão tentando ter algum momento de felicidade, de alegria, estão entre amigos, estão vivendo, e aí tudo piora, tudo fica nojento. Maria Madalena, rica noite para você, seja bem-vinda. É muito desconfortável ver as coisas, desabarem à sua frente, e também não estou falando só nas questões emocionais, nas coisas ao redor, mas nas questões emocionais, nas questões mentais, nas questões psicológicas, as pessoas ruindo à sua frente, E aí
Tem que existir uma abertura da pessoa para dizer que já está cansada daquela condição dela. Às vezes, muitas vezes, esse cansaço é bem dramático, né? A revelação desse cansaço. Chega disso, né? Quando a pessoa diz chega disso, ela tá prontinha para deixar, além de ser inspirada, botar a mão na massa e fazer o que está no seu alcance para as transformações que deseja. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Se eu tivesse que resumir a live do aniversário do blog numa única frase, ela seria assim: o mundo, primeiro item, o mundo nos dá 1000 possibilidades, 1000 vezes, 70 vezes, 7 vezes, a possibilidade de perceber uma necessidade de mudança de foco. Ok? Olá, Iris Bela, rica noite para você. Seja bem-vindo no blog de aniversário, na live do blog, na live do aniversário do blog. Agora sou eu. Então, o ponto número 1 é: a vida tem 1000 possibilidades vezes 1000 de lhe dar a oportunidade de ver o mundo com outros olhos. Essa coisa que a chance é única está mal. Esse mito está errado. Tá? E como é que ela vai fazer isso? Aí é o ponto 2. Ela começa com um sinal bem suave. E aí você não ouve o sinal. Não presta atenção nele. Não entende o sinal. Nem se preocupa em perceber o que significa aquele som diferente, aquela vibração diferente. E aí a pessoa continua tocando a vida dela. Mas é o momento dela fazer uma mudança de conceitos. Ela está no momento dela, que a gente normalmente chama de o tempo espiritual dela, o momento particular da evolução dela, em que ela precisa despertar para aquilo ali. E ela não está despertando. Seja que item for. Então a vida vai mandar um sinal um pouco mais forte. E ela também não ouviu. E ela continua tocando a vida. Porque tem 1000 coisas para fazer. Tem casa para cuidar. Cachorro para levar para passear. E aí quando vem outro sinal. E aí a pessoa acha que tem que trabalhar alguma coisa? Não. Ela às vezes se revolta com a vida, se revolta com as pessoas, e ela vai se perdendo nesse olhar para o outro, olhar para fora, olhar numa condição em que não é ela mesma. Olhar para o reflexo de si e não perceber que aquilo é reflexo de si. Porque quando a pessoa fica muito incomodada com algo, tem algum reflexo de si ali, que a pessoa não está dedicando. Miriam, rica noite para você, seja bem-vinda na live do aniversário do blog. E toda essa questão, então a vida vai te dando chances mais decisivas, porque ela percebeu, já que tu não conseguiu decifrar, ela vai te mandar um sinal mais intensivo. E aí, essa questão psicológica, emocional que aparece na pessoa, é uma dessas formas de sinais. Para algumas pessoas pode aparecer isso no físico, outras pode aparecer no emocional, mas no emocional tem claramente uma desconexão do entendimento do momento daquela pessoa. Não que ela não seja conectada com todo, ela é, mas ela não está perceptiva para essa conexão. E o que isso vai trazer? Momentos de maior conflito interior.
Eckhart Tolle, o homem do poder do agora, tem tantos livros excelentes esse autor. E ele passou em crise mental por 2 anos morando num banco de praça. E ele comia só o que ofereciam para ele. Ele não se preocupou, ele era um universitário. Eu não lembro se ele estava fazendo doutorado, pós-doc. Ele estava na universidade estudando. E ele começou a ver que as pessoas estavam desconectadas. E ele percebeu aquilo ali nele também e ele entrou em crise. E ele ficou 2 anos fora do ar. Alguns poderiam dizer assim, foi uma coisa terrível para ele, né? Ficou tendo uma vida de mendigo, sendo que era um mentalmente super sadio, super produtivo, até entrar naquele colapso, né? Até ter aquele colapso nervoso, psicológico, emocional. E aí, depois daquilo ali, ele foi retomando a sanidade dele, porque ele entendeu qual era a mensagem. Para ele era o princípio do poder do agora. E para cada pessoa é uma mensagem diferente. Mas as pessoas não precisam entrar nessa crise extrema para retomar o rumo da sua nau. O que vai acontecer? A vida vai mandar sinais, e se a gente estiver receptivo a esses sinais, o que vai acontecer? A gente mais facilmente vai ajustar as velas. A gente vai conseguir com maior tranquilidade e pacifismo e paciência trabalhar as nossas questões. Porque quem quer ser mais um número nas estatísticas? Muitas pessoas... Houve um tempo que até eu tinha medo. Será que eu vou estar nas estatísticas da doença X, da doença Y, da doença Z? Quando eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje sobre esse poder que todo mundo tem de escolha, de fazer as coisas com a intenção de cocriação. E era muito sofrido para mim. Viver olhando para fora, não olhando para dentro, não percebendo o meu potencial, não percebendo a minha interação com o mundo, não sentindo conectada com o todo. Muito, muito complicado. E em 99 eu entrei numa crise. Eu considero aquilo uma depressão, né? Porque eu andava jogada pela onde eu chegava em casa depois do trabalho, eu me jogava naquele carpete, eu ficava até o outro dia de manhã, né? Até o meu próximo momento de atividades. Mas houve um momento que eu aceitei que eu estava vivendo aquilo ali, que eu estava desconfortável com aquilo ali e que eu estava aberto a receber ajuda. Então, a vida dali teve... Depois que eu usei a expressão rica noite, Ritinha, tudo bem? Porque eu estava bem insatisfeita com meus relacionamentos familiares, bem insatisfeita, me sentindo infeliz, me sentindo quebrada emocionalmente. Foi aí, só aí que eu baixei a guarda para aceitar ajuda. E o que é essa ajuda? Acessar ferramentas que possam me dar a liberdade que eu preciso. Fazer eu equilibrar a nau que eu sou. Botar no prumo de novo. Ajustar as velas. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, muito minha amiga. Eu considero ela minha melhor amiga. E a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas adoram, elas têm paixão por fazer coisas boas. Eu conheço muitos grupos que fazem muitas coisas boas por outras pessoas. E elas precisam, às vezes,
afiar o machado, né? Elas precisam dar um tempo para a máquina, que é a máquina humana, né? De descansar, de se preparar, de se energizar. E aí, às vezes não sabem porque estão tão cansados, apesar de estar fazendo bem, ok? E aí a vida dá-lhe uns catipapo, tá? Porque são pessoas que, já que elas querem fazer o bem, como é que elas não vão afiar o machado? O que significa isso? Como é que elas não vão dar o que o corpo precisa? Que às vezes é descanso, que às vezes é água, que às vezes é alimentação, e que às vezes é tudo isso junto, ok? Então, o que aconteceu? Os trabalhadores daquele grupo começaram a adoecer, para entender que precisava fazer isso, dar esse tempo, permitir a recarga energética, ok? O corpo tem limitações e ele precisa ser respeitado nas suas necessidades, ok? E para algumas pessoas que entram no distúrbio mental, né, que muitas vezes começa os diálogos mentais que não param, os conflitos repetitivos, né, doenças novas surgindo a cada dia, mentais, emocionais, psicológicas. Tá? Como lidar com tudo isso? Tem uma pergunta que eu chamo pergunta de poder, que essa não pode faltar. Mesmo no meio da crise, é muito importante ter isso escrito em algum lugar. Que pode ser na porta da sua geladeira, que pode ser no espelho do banheiro, que pode ser dentro da sua bolsa, né? Que pode ser na sua escrivaninha. Ter a mensagem, a pergunta de poder. E essa pergunta de poder é: o que eu posso aprender com isso? Qual é a mensagem para mim nesse evento? É o mesmo tipo de pergunta, só escrita de outra maneira. Cláudia, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, o que eu posso aprender com isso? Ou então, de outra maneira, o que eu preciso modificar para eu ter um melhor aprendizado com essa experiência? Tá? Porque quanto maior a dor num evento, maior é a resistência a essa mensagem que está prontinha para você. E de alguma maneira, pelas velhas programações mentais, pelas velhas convicções, pelos velhos mitos, a gente não aceita. Quanto maior a dor, maior a resistência. E nessa resistência é que a EFT entra e te ajuda a sair desse ciclo vicioso que é a progressão dos sinais desconfortáveis da natureza, do mundo, da vida, das circunstâncias, tá? E eu sempre conto essa história, porque ela é uma vizinha minha e ela sempre falava que estava tentando fazer de tudo e os problemas pareciam que sempre aumentavam. E um dia ela me encontrou, eu voltando da aula, isso devia de ser talvez 9 da noite, era uma noite quente, e alguns vizinhos aqui no condomínio acabam ficando do lado de fora dos seus apartamentos para tomar um ar fresco, para conversar uns com os outros, para reforçar as amizades, né? O ambiente aqui no condomínio é bem agradável nesse aspecto. E aí essas duas vizinhas estavam conversando e uma delas foi que me disse assim: poxa, Nara, quanto mais o resto, mais assombração me aparece. Como assim? Como assim mais assombração me aparece? Ah. Eu perguntei para ela: tu queres realmente saber? E aí ela disse: quero, por favor, me diz. Bom, já que tu queres saber, eu vou te contar. O que de tão velho tu tá segurando na tua vida?
Eu tenho conflito lá com meu irmão por causa de uma casa dos meus pais, né, que ficou na partilha de bens, ele não quer dar metade, ele não quer comprar minha metade, e aí nós estamos nessa confusão tremenda, né, a casa dos meus pais, eu gostaria de ficar com aquela casa, porque ele não compra aquela casa de mim, né, porque ele não vende a parte dele para mim, aí era uma confusão a história. E ela queria, no fundo, ficar com aquela casa, na cabeça dela o certo era ela ficar com aquela casa, porque ela tinha cuidado dos pais até a morte. E ele, por ser irmão, não tinha dinheiro para... não queria, né? Não tinha interesse em vender aquela metade porque era onde ele morava. Então eles estavam naquele impasse há anos. Eles tinham aquele impasse há anos. Então quando ela ia para casa, ela pensava naquele problema. Quando ela dormia com o marido, ela pensava naquele problema antes de dormir. Aquilo era como se fosse um fantasma e como se o irmão morasse naquela casa deles também. Ocupasse o espaço, era um quarto habitante na casa. E aí eu disse para ela assim que deve existir um meio termo para essa situação. Tu realmente quer ficar com aquela casa velha, mofada, sem graça? Será que não tem um plano B? Tu já conversou com o advogado direitinho? Quais são as opções de resolver isso? Que não seja exatamente nesse caminho que vocês não estão conseguindo resolver? Pois é, tu tá vivendo uma vida com dois maridos. Um marido é o irmão e o outro marido é o marido do papel. Ela ficou bem apavorada. Tá? E esse cutucão que eu dei nela foi para que ela percebesse que ela estava querendo fazer uma coisa de um jeito e por isso estava ficando pior. Aquele não era o melhor jeito. Vou dizer que em 3 meses depois que ela conversou comigo, nós nos encontramos mais naqueles 3 meses. Mas eu a encontrei depois de 3 meses. Ela tinha conseguido resolver as coisas com o irmão. Ela tinha conseguido mudar por um apartamento maior, porque o dela era de 1 quarto, tinha 2 filhos e o marido. O apartamento era bem pequeno para os 4. Tá? E quando ela mudou para esse outro apartamento, o marido conseguiu ser promovido num concurso. Ela conseguiu um trabalho com mais horas. Tudo isso em 3 meses. Então, quando ela resolveu o que estava dando dor a ela, que não era simplesmente eliminar o irmão da vida dela, e sim o ponto de vista que fazia ela ter a ideia que só estava resolvendo daquele jeito, na vida dela tudo mudou. Ela aceitou que existia uma outra maneira de resolver aquilo ali. E a dor sumiu. O problema sumiu. Tudo se resolveu. E depois até ela conseguiu, uns meses depois, primeiro ela alugou o apartamento menor, depois ela vendeu o apartamento. Então ela conseguiu fazer a vida dela deslanchar, mudou para um apartamento do tamanho, tá? Conseguiu fazer a vida dela fluir, até na parte do trabalho, e tudo estava trancado neste ponto. E era um ponto de extrema sofrência para ela, porque no fundo ela queria viver em paz com o irmão. Tá? E ela não aceitava que o irmão tivesse tanta resistência a aceitar a ideia dela. Tá entendendo a complexidade da coisa? Ela não aceitava que ele não aceitava. Então, como se só a maneira dela de resolver o problema existisse. Como se só como ela viu o mundo é que fosse a forma adequada. E aí por isso tanto sofrimento. E por isso quanto mais ela rezava, mais assombração aparecia. E foi a expressão assim que resumiu a história dela e que fez com que eu parasse para conversar com ela, porque ela me olhou com uma cara tão de desesperada. Nara, me conta uma coisa, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, naquela conversa de poucos minutos que eu tive ali com ela, serviu para inspirar a procurar outro resultado. Porque ela já estava cansada daquele sofrimento. Só faltava esse empurrãozinho. Que naquele dia eu dei. Hoje ela já atingiu tantos resultados, né?
ela tem tantos graus de liberdade que se eu fosse contar toda a história aí, ficaria história longa, né? Ai, já tá na hora da gente encerrar a live. Ai, eu quero fazer sequências de EFT com vocês. Mas o resumo da história é: tem uma mensagem, tá sendo emitida para você, pela vida, pelo universo, que pode ser representado pelo mais próximo, tá? E quando você não ouve esse sinal, vem um sinal mais intensivo. Por que pega nas questões psicológicas? Porque na verdade o corpo e a mente foram feitos para trabalhar conectados um com o outro. E quando isso não está acontecendo é que vem o sofrimento. Tá? Dentro dessa questão, a gente faz o ajuste da NAU, a gente faz o ajuste dos nossos pensamentos com EFT, das nossas atitudes com EFT. Né? A gente tira os vícios do corpo de fazer as coisas de forma igual, de pensar que só a forma da gente é que funciona, e daí que vem as grandes resistências, né? Daí que vem também os grandes sofrimentos psicológicos, emocionais, mentais e até físicos, ok? Porque muitas doenças mentais já é registrado que a química do corpo está alterada, né? E está alterada e muitas vezes só reverte com medicação, e muitas vezes com a medicação chega uma hora que o corpo não aceita mais a medicação, tem que usar uma outra mais forte, uma outra diferente, uma outra mais potente, porque ainda existe a origem do problema, que é a resistência de ver as coisas por outro ponto de vista. Okay? A EFT é uma técnica maravilhosa para isso. Para variar, eu tenho meus apontamentos aqui para falar para vocês, para ver se eu não deixei nada de fora. Tá? A importância da gente ter essa liberdade, ter a vida como aliado nosso, tá? Que pode nos trazer outros resultados, outras vivências, outras condições de bem-estar. Tá? Ajustar as náuseas para a vida inteira, né? Ajustar as velas, ajustar o barco, a rota, né? É um exercício para a vida inteira, e a vida vai te dando esses sinais de retribuição para que tu possa ver se for uma retribuição de bem-estar, tá no caminho ok para o teu momento de vida. Se for uma condição que não é tão bem-estar assim, vai te dar um desconforto. Se não entendeu esse desconforto, se não procurou saber o sentido desse desconforto, se não jogou para o universo esse questionamento, se não se abriu para perceber esse questionamento, é bem provável que as coisas se intensifiquem e lhe mostre que é importante a gente ter esse grau de liberdade, de se permitir ser flexível no pensar, no agir e no interagir, ok? Então nós vamos fazer uma sequência de EFT hoje para comemorar o aniversário do blog, tá? Bem legal, 7 anos, estou bem contente com os resultados do blog, fico muito contente cada vez que eu sento na frente do computador para escrever. Muitas vezes eu penso assim, o que eu vou escrever hoje? E é uma delícia quando a inspiração vem, tá? E flui, tá? Sem resistências. Uma vida sem resistências é muito bom, tá? Então vamos lá, ponto de karatê. Se eu sou inflexível, eu estou gerando uma resistência. E aí a vida traz uma resistência para mim, tá? Se eu estou sendo flexível, a vida me traz flexibilidade através das diferentes oportunidades, diferentes perspectivas, né? Diferentes graças, né? Vêm as coisas que a gente nem imagina, de boas, de interessantes, de produtivas. Tá? Há um ano atrás eu não imaginava que eu ia estar fazendo lives aqui no Facebook, e eu estou fazendo hoje 4 por semana, né? Trazendo sempre informações diferentes, maneiras diferentes da gente usar EFT para diversos objetivos. Então, ponto de karatê. No blog é bit.ly/naramuller com 2 L's. Respira fundo. Solta. Repete depois de mim. Mesmo que tenha ideias fixas,
e agora eu percebo que elas me trazem sofrimento algumas vezes, eu me abro para ser flexível e me aceitar mesmo assim. Mesmo que as coisas não são como eu espero, porque eu tenho padrões de certo e errado dentro de mim que tornam as minhas ideias rígidas. Eu escolho me dar uma chance de ser flexível, de pegar leve, permitindo a vida fluir melhor em mim, mesmo que tudo pareça resistência na minha vida. E agora eu começo a perceber que eu sou o primeiro a emitir a resistência de não mudança, de não percepção da minha inflexibilidade. Eu escolho me apreciar mesmo com esse grau de inflexibilidade, mesmo assim. Topo da cabeça. Essa sensação de resistência do mundo sobre mim, que às vezes me leva a quase loucura. Às vezes não consigo me reconhecer nas minhas reações. Essa sensação que o mundo é resistente, que parece que me tira do sério, que parece que tenta me descontrolar. Essa sensação em mim que eu tenho essa vida de resistência. Mesmo que eu me sinta resistente, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que minha vida me traga muitas resistências, eu escolho fazer perguntas de poder, que podem ser como: o que posso aprender com isso? Qual é o meu ponto de resistência? Qual é o motivo necessário de aprendizagem agora? Qual é a sabedoria que eu preciso desenvolver? Qual é o melhor momento para mim e para todos que me rodeiam? Essa sensação, às vezes, que o mundo vai cair sobre mim. Mas eu escolho perceber que posso ser mais flexível. Começo a perceber que não existe um único ponto de vista. Começo a aceitar que a vida me emite sinais. E flexibilidade é parte deles. Começo a perceber que a vida me manda mensagens. E eu começo a ficar aberta para perceber os seus significados. A vida é cheia de criatividade e oportunidades. Eu aceito isso em mim. Eu aceito acessar essas oportunidades. Eu aceito estar aberta para acessar as oportunidades. De me sentir melhor comigo. De me sentir no bem. De me sentir em paz. E ser quem cocria as oportunidades na minha experiência de vida. Eu aceito o belo, o melhor,
e me abro flexivelmente para essas mensagens. Eu aceito as mensagens suaves que o universo me emite. Para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então, foi muito boa a live hoje, muito agradável. Agradeço a presença de todos nessa comemoração, ok? Nessa comemoração. E a minha felicidade de poder socializar tudo isso com todos os presentes, poder ter a oportunidade de pelo menos inspirar uma pessoa por dia, ok? E estar sempre nesse caminho de entusiasmo. Cada vez que eu escrevo no blog é um entusiasmo para mim, ok? Eu me sinto cumprindo parte da minha missão. E eu vejo como as pessoas têm aproveitado esses materiais. Então, quem quiser ver as lives anteriores, vai no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e lá vai encontrar as quase 50 lives que eu já tenho publicadas e mais, o total são 230 vídeos até agora que eu tenho lá postados, cada um para um objetivo diferente, dentro de playlists. E agradeço muito, gostei muito da presença de todos hoje, comemorei junto com vocês essa oportunidade. Lembre-se que ainda está aberta as inscrições para o atendimento individual gratuito, ok? Que vai ser um sorteio no 1º de setembro. Inscrevam-se, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Vai poder entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Depois eu vou deixar um número aqui, ou vocês podem entrar lá no blog, no bit.ly/naramuller com 2 L's e encontrar no canto direito superior o meu WhatsApp. Me manda o WhatsApp, senão você não vai aproveitar essa oportunidade de eu poder lhe ajudar mais. 1º de setembro parece que é daqui um tempão, mas quando você vê, você perdeu a oportunidade, né? E volta para a frequência da vítima ali, chorando, por que eu não fiz antes? A frequência da culpa também, né? Porque eu era para ter me inscrito, né? E aproveitar essa hora de atendimento, vai receber o áudio, vai receber recomendações para autoaplicação posterior ao atendimento e já vai colher os primeiros resultados nesse atendimento, para o seu objetivo específico, porque o bom do atendimento individual é que a pessoa tem o trabalho específico, né? Se usa as palavras que melhor designam o item que a pessoa quer transformar, melhorar. E é importante que as pessoas aproveitem essas oportunidades, porque depois chorar no arrependimento não serve para nada, né? Aos que estão ainda por aqui, muito obrigada pela presença, o meu WhatsApp é 53991051449. Me manda mensagem dizendo sim, quero participar do sorteio. Lhe adiciono na lista, 1º de setembro, todas as mídias que eu tenho sociais vão ficar sabendo do resultado, de quem é o grande sortudo, que está preparado realmente, frequencialmente para cortar isso da sua vida, né? Depois de sorteado, eu entro em contato com a pessoa que foi sorteada e a gente combina o melhor dia e horário para poder fazer o atendimento. E transformação é uma coisa que é muito boa, A gente entra em outros padrões, outros resultados, outras vivências, outras experiências, ok? E quem olha para mim jamais pode acreditar que em 99 eu era super deprimida, né? E eu escondia isso das outras pessoas, que é o pior de tudo ainda, né? Quer dizer, tu não tá nem aberto para receber ajuda, né? Nada aberto, totalmente bloqueado, tá? E o bacana de tudo é poder ter essas ferramentas maravilhosas, para a gente não precisar passar por processos mais intensivos. E a gente fazer isso porque a gente quer o nosso mais alto bem,
O mais alto bem é inevitável. E por isso que a vida manda esses sinais mais intensivos para ver se a gente se mexe. Agradeço a presença de todos. Uma rica noite, excelente final de semana. Voltando com as lives na segunda-feira, 20h30 da noite. Tchau, muito obrigada.